Core, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje, como prometido, então, vai ser uma entrevista onde os meus convidados fizeram um trabalho acadêmico, ainda estão fazendo, né? Um trabalho acadêmico onde analisaram discursos envolvendo constelação familiar, discursos feitos no âmbito jurídico, né? Acho que é isso, certo? Certo? Então, eles vão contar um pouquinho mais sobre o trabalho, já foi apresentado, inclusive, publicamente, mas eu sei que vai ser publicado nos anais do Congresso também em breve, aí teremos links, teremos provas, fontes desse material, né? Mas hoje eles vieram contar para a gente por que eles decidiram fazer o trabalho, o que eles analisaram, que tipo de discurso envolve a constelação familiar, né? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre constelação familiar, mas eu acho que esse vídeo vai agregar muito. Então, quero agradecer ao Matheus e a Marina por aceitarem falar comigo. Então, se vocês puderem começar se apresentando um pouquinho da formação de vocês e depois a gente dá continuidade ao vídeo. Então, vou falar primeiro, então, um pouco, né? Eu sou Matheus França, eu sou atualmente, né, mestrando em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou agora no fim da semana, né, em que o vídeo está sendo gravado, eu vou defender, então talvez já seja mestre quando o vídeo sair ao ar. O meu tema de pesquisa, né, no mestrado, ele, na verdade, é dentro de Direito e Espaço Urbano. Eu acabei entrando nessa meio de metido mesmo, né, mas por uma indignação que eu tive, sabendo dessas coisas, e isso se aproxima bem mais da pesquisa da Marina, né, lá no mestrado. Eu tenho uma página no Instagram, que é o @Sociologia do Direito. Lá eu compartilho um pouco das minhas leituras em trabalhos acadêmicos, né, na área de Sociologia do Direito, normalmente dentro dos temas que eu mais pesquiso, envolvendo direito e espaço urbano, mas eventualmente outros temas que eu também tenho curiosidade. Então, também pretendo fazer mais publicações envolvendo esse tema, né, das constelações no judiciário. Oi, eu sou a Marina, eu sou mestranda atualmente em Sociologia Jurídica e, como o Matheus falou, meu tema é um pouco mais próximo desse tema das constelações, porque eu estudo no mestrado o uso de pesquisas empíricas, sociojurídicas, nas políticas do judiciário. Então, estou querendo descobrir aí se, quando o judiciário faz políticas para que os tribunais sigam e tudo mais, se eles se baseiam em pesquisa científica, com base em evidências e tudo mais. E eu tenho também um canal no YouTube que se chama marina.gualhariello, depois eu posso passar para a Bibi ou comentar aqui embaixo, onde eu falo sobre pesquisa, sobre livros, sobre método científico também, se quiserem ir lá discutir. Bom, então, o que vocês fizeram de trabalho envolvendo constelação familiar? Qual foi a análise dos discursos ou que tipo de discursos? Conta um pouquinho para o pessoal. Bom, o nosso trabalho, ele se baseou primeiro em uma questão que a gente tinha, porque na faculdade de Direito se aprende sobre ciência do direito, vou botar aqui entre aspas, que é um termo em si, assim, sem se explicar que, na verdade, ciência do direito significa dogmática jurídica, que não tem nada a ver em termos de metodologia com a ciência mesma, a ciência que a gente está conversando aqui, quando diz que as constelações não são ciência, né? Não são científicas. Então, o direito, ele usa diferentes formas de validação. Ele vai ter, por exemplo, validação por maioria lá no júri, né? Se a maioria achar que o cidadão é culpado, ele é, né? Essa é uma verdade para o direito. Ou então por perito, né? O juiz é um perito especializado. Então, quando ele diz que a pessoa é, aspas, culpada ou inocente, aquela é uma verdade jurídica, né? É uma validação, uma forma de validação que se tem no direito. E aí, quando se diz ciência do direito, para falar de dogmática, isso confunde muito os alunos do direito e as pessoas que passam pelo curso de direito sobre o que é ciência, o que é método científico, assim, confunde muito com o que a gente aprende no colégio, se é que a gente aprendeu no colégio o que é ciência, né? Lembra do colégio do que é ciência. A dogmática jurídica, ela vai ter uma função completamente diferente, ela é voltada para a prática, para resolver conflitos
jurídicos. Então, o método da dogmática, ele é de interpretar texto de legislação, ele vai ver o que diferentes autores falaram sobre aquele assunto, né? Ler a opinião deles, que a gente chama de doutrina, geralmente produzido pelos professores de direito, né? Ele se baseia em decisões anteriores dos juízes, então não precisa passar por método científico, porque a ideia seria de que o direito diz como as coisas devem ser, não como as coisas são, mas a gente chama de ciência do direito, e aí fica bem confuso, né? Então aqui a gente pode entender, no trabalho a gente se baseou bastante na ideia do Thomas Kuhn de paradigma, porque chama de ciência, mas é um paradigma completamente diferente, né? Como se fosse uma outra definição de ciência, só que interna ao direito. Então é isso que eles chamam de ciência do direito. Então no direito a gente já tem pouca familiaridade com métodos de validação científica das afirmações, menos ainda de separar as afirmações testadas por um método rígido de afirmações realmente não comprovadas, né, de opiniões. Então, a gente percebeu, conversando e vendo tudo isso acontecendo no direito, que a constelação tinha chegado no direito, tinha crescido muito e chegado no direito, influenciando o judiciário, começou a ser oferecida nos espaços públicos, né, na defensoria, nas varas, mesmo que ela não tivesse nenhuma comprovação científica de que funcione, ou de que ou um estudo para saber quais as consequências que ela gera nas pessoas que participam das constelações, que embasa essa decisão do judiciário de que é positivo, de que é interessante para o judiciário mesmo direcionar recursos para isso, né? Então, isso nos deixou bastante intrigados e, a partir disso, a gente fez esse trabalho, então, tentando entender como os atores do campo jurídico, né, como essas pessoas que trabalham com o direito, que têm cargos jurídicos, ou que decidem aplicar no direito a constelação, como essas pessoas justificam o uso da técnica das constelações familiares como uma forma de resolução de conflitos que não seja a forma judicial, né? A gente chama de um meio extrajudicial de resolução de conflitos, que não seria aquela forma tradicional de entrar com processo e tudo mais. Então, para isso, a gente avaliou textos acadêmicos, né? A gente foi no Google Acadêmico e pesquisou termos comuns, termos abrangentes, e a gente também olhou vídeos disponíveis nas plataformas de acesso público, cujo emissor fosse membro do campo jurídico, então, que fosse ali o judiciário se pronunciando de alguma forma. E a gente usou um critério de saturação, e esse foi mais ou menos o nosso método, resumindo bastante. Matheus, como uma leiga, tá? Eu vou fazer perguntas leigas para vocês. Eu já li por aí que existe, então, a questão do direito sistêmico, né? Que o direito sistêmico seria uma área do direito que estudaria as constelações familiares. Correto? Não é correto? Tem relação? Não tem relação? Diferente, né, do que fazem com a psicologia, que tem a psicologia sistêmica, e aí as constelações familiares se apropriam, né, dizem que se aproximam dessa psicologia sistêmica. Direito sistêmico, né, o termo direito sistêmico já foi inventado para a aplicação das constelações no judiciário. Existe um outro caminho, né? Costumam falar de estudos sistêmicos no direito, que já são as pessoas que fazem pesquisa em direito, normalmente pesquisa mais teórica, envolvendo o Niklas Luhmann, que é um sociólogo. Mas é porque ele tem a teoria dos sistemas sociais, então por isso chamam sistêmico, mas também tem nada a ver com constelação. E, na verdade, esse pessoal não se aproxima no geral, né? Mas o termo direito sistêmico que usam já é um termo que é marca registrada, né? Inclusive feito pelo juiz Sami Stort, que foi ele quem trouxe as constelações para o Brasil e para o judiciário brasileiro. Não para o Brasil como prática terapêutica, mas trouxe para o judiciário brasileiro, para o sistema de justiça. E ele, inclusive, é professor lá na escola Hellinger, né? Lá na Alemanha. Ele é um dos professores da escola. Então, é importante a gente já fazer a marcação, né, que apesar de utilizar o termo sistêmico, no vídeo passado eu já deixei referências que
constelação familiar sistêmica não tem a ver com psicologia sistêmica, já existe artigo de psicólogas brasileiras analisando, e isso não tem relação. Então, também agora a gente já demarca aqui que o direito sistêmico não tem relação com o estudo envolvendo também direito utilizando a palavra sistêmica, né? São coisas diferentes. Então, assim, que tipo de argumentos vocês perceberam analisando os vídeos de YouTube, discursos escritos e tudo isso? Isso é importante não só para a gente entender o que é que está, né, que processos essas pessoas usam para justificar, né, não só para entender como as coisas são, mas até, né, pensando por outro lado, né, pensando na contestação, é importante saber o que é que eles estão falando para a gente saber como responder. Então, eu e a Marina, a gente tinha até dividido, né, mais ou menos, para falar desses diferentes argumentos, com os exemplos mais marcantes que a gente tinha identificado. E um deles, né, era o argumento de afirmações sem fontes. Né? A gente tirou esse nome, né, de uma pesquisa de dissertação, também feita lá na URGS, né, uma dissertação em Direito, analisando como ministros do STF utilizam né, como é que eles citam pesquisas científicas nas decisões, e uma das formas era essa, né, de citações sem fontes. Então, a gente encontrou citações sem fontes da forma mais básica, né, em alguns textos escritos tinha citações que não estavam na bibliografia, então isso já era uma das formas que identificamos, mas a gente dividiu, né, esse argumento das afirmações sem fontes em dois, né, em dois propósitos desse argumento. Um deles é são afirmações para dar legitimidade às constelações familiares no judiciário, e o outro argumento é do interesse prático, certo? Esse a Marina vai falar um pouco melhor, porque até a parte que ela é melhor de analisar até do que eu, mas sobre a parte né, da busca pela legitimidade da prática da constelação, né, essas afirmações, no geral, as afirmações que eram feitas era de afirmar algumas coisas, né, alguns discursos da constelação familiar como se fossem fato, né, como se já fossem verdadeiro. Por exemplo, uma afirmação é que Hellinger percebeu que as pessoas agem honrando seus antepassados. Elas estão profundamente vinculadas aos sistemas familiares. Como ele percebeu isso? Com base em quê? Qual foi o método de coleta desses dados? Né? Mais alguém percebeu de alguma outra forma? Como é que isso foi feito? Como que essa coleta de dados foi feita? Como é que esses dados foram analisados, né, para que essa afirmação fosse feita? Nada disso é informado. Né? Eles apenas afirmam que isso acontece e a gente acredita. Né? Eu falo o público, né? A audiência acredita, porque eles já falam como uma afirmação. Eles falam, a gente sabe que isso acontece, né? Sabe-se que isso acontece. Então, além disso, ainda fazem um salto lógico dessa coisa para outra, né? Então, já fazem essas afirmações do Hellinger, como essa que eu citei, e já fazem um salto lógico de que, portanto, a gente precisa entender isso no direito, né? Portanto, o direito tem que considerar isso na resolução de conflitos. Então, isso é uma das formas, né, de mobilizar esse argumento, né, para dar legitimidade às constelações. Outra também é de dar exemplos. Né? Normalmente, esses discursos, principalmente os discursos em vídeo, eles são recheados de exemplos, vários exemplos. E esses exemplos também dão saltos lógicos. Né? Tem um deles, só deixar aqui um aviso, né? No nosso trabalho a gente manteve anônimos os discursos em vídeo, porque a gente entendeu que a forma como aqueles discursos foram vinculados não estavam necessariamente se abrindo para críticas. Já os textos a gente citou diretamente, né, não só para marcar a fonte, como também, né, no campo acadêmico a gente já tem que estar disposto a isso, já tem que estar disposto a ser questionado. Então a gente não botou os nomes dos vídeos para não expor algumas pessoas, né? Algumas pessoas não eram pessoas tão grandes dentro do campo jurídico, digamos assim, então a gente não quis também comprometer ninguém, né? Não era a intenção do trabalho. Mas sobre os exemplos, né, que eu estava falando, o salto lógico que fazem é, por exemplo, quando um juiz diz na palestra dele, né, uma palestra feita para defensores públicos, ele fala de um exemplo de uma família em que um avô, né, vamos dizer assim, o avô agrediu a esposa, o pai agrediu a esposa e o filho agrediu a esposa. Né? Então, 3 gerações de homens que agrediram suas esposas. E a conclusão que ele tira disso é, né, óbvio, que Hellinger está certo. É óbvio que isso
tem a ver com a ordem do pertencimento, que estão excluindo esses membros violentos da família, e que esse comportamento está se repetindo por isso. Então, ele faz um salto lógico muito grande. E ele desconsidera tanto conhecimento, né, tanta informação, tantos estudos científicos que são feitos sobre violência, que poderiam explicar isso melhor, né? Poderiam explicar porque homens em diferentes gerações têm comportamentos violentos com mulheres no Brasil, mas não, ele explica pela espiritualidade, né? Que ele não chega a dizer que é espiritualidade nesse sentido, mas ele explica por esse argumento, né, do Hellinger nas constelações. E então, né, isso deixa várias perguntas, como será que essa reprodução de violência quer dizer que existe uma espiritualidade ancestral que está influenciando as pessoas? Ou será que isso pode ter a ver com práticas sociais, com construções sociais, sabe? Então, tem muita coisa que é ignorada e eles só afirmam, só fazem afirmação para reforçar o que eles estão querendo dizer para a audiência. Também falam muito de informações de experiências pessoais, né? Então, por um lado, isso são experiências anedóticas, e por outro, as conclusões que eles tiram muitas vezes também são saltos lógicos, também são precipitadas, né? Tem uma defensora que fala que ela recomenda constelações para casos de violência contra a mulher, e ela diz que muitas não voltam. E isso mostra, né, a qualidade desse atendimento, isso mostraria a eficiência do método da constelação familiar, mas como é que ela sabe que elas não voltaram por isso, né? Como é que se pode avaliar que essas mulheres não voltaram por isso? Será que elas não voltaram porque foi uma experiência desagradável? Ou será que elas não voltaram porque foram ameaçadas pelo homem, né, que estava sendo denunciado, né, de não participar mais disso, não falar mais sobre isso? Tem muitas pontas soltas que ficam, e eles fazem uma linha lógica, né, eles fazem um caminho argumentativo ignorando todo esse resto, né? Então eles já colocam o crivo do que Hellinger escreveu, do que Hellinger diz, e vão botando esses exemplos, né, vários exemplos anedóticos, e vão mostrando por que é que isso legitimaria as constelações no judiciário. E um outro exemplo que foi muito citado nos textos foi uma pesquisa feita pelo Sam Storch, né, esse juiz que trouxe as constelações para o judiciário no Brasil, uma pesquisa que ele fez lá com os casos com que ele trabalhou lá na comarca dele na Bahia. E ele dá, né, ele tem um artigo publicado sobre isso, e ele dá informações sobre esses atendimentos, informações, digamos, né, com a roupagem estatística, né, ele coloca em percentuais. Então, 91% dos casos em que uma das pessoas do conflito participou teve sucesso no acordo. 100% em que os dois participaram teve sucesso no acordo. E aí começa a dizer, tantos por cento eles disseram que resolveram melhor os seus problemas, tantos por cento eles disseram que foi uma experiência boa. Uma série de informações assim, né? Ele faz uma listinha com tópicos, já no final do artigo dele, e diz, olha, isso aí já mostra que nós temos bons resultados, né? Mas ele não informa quantas pessoas foram entrevistadas, como foram entrevistadas, por quem foram entrevistadas, né? Quem aplicou esses questionários, qual era o conteúdo dos questionários, em que momento eles foram aplicados, quantas são as pessoas que estavam as duas, né, constelando, e quantos eram os casos que só tinha uma. Nada disso é informado, não tem muitos detalhes, né, sobre a coleta de dados, sobre o método de análise, sobre o que foi feito. Não sabemos o N amostral, não sabemos o universo, não sabemos nenhum dado que seria importante se ele queria dar um dado generalizável, né, estatisticamente generalizável. A gente não tem essa informação. Então fica aquela coisa, né, números impressionantes, mas que não dizem tanta coisa. E nisso mesmo, ele ainda fala de entrevistas, né? Nesse mesmo artigo, logo depois, ele disse que aplicou entrevistas, coisa que ele não tinha mencionado em momento algum. Ele também não disse como essas entrevistas foram aplicadas, por quem, quando, né, como foram as perguntas, se foi gravada. Ele não dá informações que também são importantes, né, porque numa pesquisa que quer ser científica, a gente tem que poder reproduzir essa pesquisa. Então, se ele não falou como essas entrevistas foram feitas, mesmo entrevistas qualitativas, não serve de nada essa informação. E ele diz, nas entrevistas que fizemos, tivemos relatos emocionantes, tivemos relatos de casais que se reconciliaram e voltaram a viver juntos. Mas são, mais uma vez, informações sem fonte, né? Informações que a gente não sabe como foram coletadas, de onde foram tiradas, e como é que a gente acredita nisso. E muita gente acredita nisso, porque esses dados são citados em vários dos textos que a gente leu, né? A maioria cita esses dados, o que já deixou uma pulguinha atrás da orelha, né? Olha só, então temos aqui uma evidência, né, dessa incompreensão sobre pesquisa científica
dentro do campo jurídico. Aí eu acho que a Marina pode falar um pouco melhor agora do argumento do interesse prático. Sim, pois é, dentro dessas afirmações sem fonte, a gente começou a perceber que uma grande parte desses argumentos eram argumentos de utilidade prática, que a gente chamou como utilidade prática, porque eles prometem resolver problemas. Então, assim, um argumento super recorrente foi o da velocidade. Então, por exemplo, foi dito o seguinte por uma analista judiciária: em 1 hora, às vezes menos, em 20 minutos, você chega à raiz do problema. Isso, é claro, que para o judiciário é um prato cheio. Então, essa analista judiciária foi comentando o quanto era interessante, né? Quanto era rápido resolver os problemas pela constelação familiar. Ela diz que o Hellinger faz uma dinâmica breve e sempre voltada para a solução, que a gente não vai ficar remoendo o problema. Então, acho que o pessoal da psicologia é que se remoe, né, com esse tipo de afirmação, porque em uma sessão resolve todas as questões que demoraria, sei lá, quantas sessões de psicologia e também no direito, sei lá, quantos meses de processo resolvendo. Tem uma defensora que também afirmou que as constelações são uma forma de evitar a prática de seguir litigando, né, que é seguir com o processo, seguir... isso também a gente viu nos artigos também, vários dos artigos, por exemplo, no artigo do próprio Stott, né, do próprio Sam Stott, ele fala que uma palestra vivencial em constelações pode ajudar a solucionar dezenas de casos ao mesmo tempo. Então, é sempre essa promessa de muito rápido, em uma vez só, em uma sessão, em 20 minutos. É algo muito de agilidade, assim, que quem é que não quer, né? Quem tem um problema, um conflito e tal, sabe que os processos demoram um certo tempo. Quem é que não quer resolver em 20 minutos, em uma sessão? Então, esse argumento foi mega recorrente. E ainda nesse interesse prático, a gente viu também um argumento da humanização das carreiras jurídicas, que é assim, quem argumenta dessa forma está ali pelo melhor dos motivos, né? Então fala que a constelação vai aceitar os excluídos do seu sistema, né? Então tem tudo a ver com a defensoria, diz uma defensora pública. Então é sempre uma fala assim, humanizando as carreiras jurídicas, né? Afirmando, por exemplo, a Azevedo e Santos aqui, que a gente leu nos artigos, disseram que é um resgate do afeto, da dignidade, da autoestima entre famílias, entre comunidades. Então, é algo bem apelando para o emocional, algo menos frio do que o direito, assim, se mostra como uma contradição ao direito que é frio e que vai ser um processo com o juiz. Não, a constelação vai ser, né, vai apelar mais para a dignidade das famílias e vai ser mais próxima e tudo mais. E dentro também dessa mesma linha, se promete resolver outros problemas, né? Não só os problemas judiciários, problemas colaterais, digamos assim. A oficial de justiça que comentou em uma das mídias, ela fala que as constelações podem ser usadas para problemas profissionais, financeiros, emocionais, de saúde, entre outros. Então, assim, em uma das conversas ao vivo que a gente viu também, se fala que as constelações podem solucionar problemas de saúde comuns aos operadores do direito, como dor nas costas. Então, dor de cabeça, perturbações digestivas e intestinais, hipertensão arterial. Então, assim, foi muito curioso ler todas as promessas que eram colaterais ao fato de resolver a questão do conflito jurídico, assim. E essas promessas todas que são feitas, como resolver problemas de dor nas costas, por exemplo, né? Todas essas promessas de interesse prático, elas dialogam com frustrações desses agentes do campo jurídico. Então, sempre se contrapondo a como é o formato tradicional, né? Sempre mostrando o quanto se está frustrado com a lentidão dos processos, ou com a quantidade de trabalho,
ou todo o modelo tradicional jurídico, né, mostrando sempre frustração nesse sentido. O Matheus vai falar um pouco sobre outro argumento que a gente encontrou, que é o discurso científico deslocado do contexto original. Nesse argumento, né, a gente também tirou essa categoria desse mesmo trabalho, né, de dissertação que a gente mencionou. Esse foi um dos que, para mim, foi mais difícil de ler, sabe? De ver a forma como eles tratavam as informações. Tinha uns, assim, que eu, conversando com a Marina, eu dizia, meu Deus, eu não acredito que disseram isso. E aí... mas, assim, no geral, né, são argumentos que tentam dotar as constelações de cientificidade, né? Tentam dar status de ciência às constelações familiares. Uma coisa, né, que é um pouco sutil, mas que em alguns casos a gente identificou sim como um argumento, né, para convencer as pessoas, era se referir às constelações como ciência, né, falar que é uma ciência mesmo. Por exemplo, o juiz diz: nós temos que aproveitar essa ciência da constelação familiar. Então eles trazem, né, eles associam a palavra ciência nos textos. Também é muito comum que chamem de Hellinger ciência, né, que é o nome que o Bert Hellinger registrou, justamente para dizer que é uma ciência. Então é como que reforçando que ali é o direito, não é o direito dialogando com uma pseudociência, né? Ali é o direito dialogando com a ciência, que são as constelações familiares, né? Dentro desses discursos, claro. Uma outra forma, né, é de associar, outra forma que eles usaram, além de dizer que constelações são ciência, é de associar as constelações a categorias científicas. Então, tem uma fala em especial que foi muito enfática nisso, que foi de um advogado. E quando ele está falando sobre o Hellinger, sobre as coisas que o Hellinger fez, ele diz que o Hellinger percebeu forças da natureza, que são princípios universais que não têm a ver com religião, dogma ou cultura. Ele diz assim, não tem a ver com religião, dogma ou cultura. São forças da natureza como a força da gravidade. Isso foi uma citação direta. Ele diz como a força da gravidade. Ele mesmo diz, um pouco mais na frente, né, diz, parece que é religião esse trabalho, mas não é. Não tem nada a ver. A gente está falando de forças da natureza. É assim que ele diz. Então, as leis, né, as ordens do amor, elas são como leis da física, por exemplo, né? Então, dão um estatuto de lei, né, e de lei das ciências naturais para as coisas que o Bert Hellinger fala, né? Claro que aqui ele não embasa em nada, ele não explica em nada, ele só faz essa comparação, ele só faz essa equivalência gratuitamente, né, no meio do discurso, para dizer que as coisas são assim, né? Então, estamos aqui, não estamos falando de religião, não estamos falando de crença, você não pode vir me questionar sobre isso que eu estou afirmando, porque não é minha crença, é uma lei da natureza. Ele até diz, esse mesmo advogado dizia em outro momento, você pode fazer essa constelação no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo, que você vai ter o mesmo resultado, porque é uma lei da natureza. Então, ele já está dizendo que são coisas testáveis, né? Ele está dizendo que são afirmações testáveis no mundo inteiro, no planeta inteiro. Um dos textos também fala diretamente da física quântica, né, usando física quântica, dizendo que ela tem influências sobre os processos que são tratados numa constelação familiar. Essa é uma das partes que foi um pouco mais revoltante de ler, né, porque eu li e pensava que qual sentido, né, não tem sentido nenhum. Além disso, mencionam também, né, é muito comum que mencionem autores, cientistas também, filósofos, então pensadores que são tratados de uma forma ou de outra no campo acadêmico para relacioná-los às constelações familiares. Então, um dos que me deixou mais chateado, assim, eu fiquei mais chateado, foi de uma analista judiciária que, falando, né, desses padrões entre gerações, dessa alma familiar, essa alma intergeracional, ela disse que o Émile Durkheim, né, o sociólogo francês, também tinha observado isso, que ele chamou de consciência do clã. Eu já tinha lido Durkheim, eu fui reler depois que eu vi isso, né? Porque eu pensei, não é possível que Durkheim está falando uma coisa dessa, né? Eu fui ler. De fato, ele usa o nome consciência do clã para chamar uma coisa que a gente conhece como cultura, né? Cultura são práticas que são passadas de uma geração para outra, são saberes, são costumes que são passados entre gerações. Não é nada espiritual, não é nada metafísico, é cultura, são práticas que são reproduzidas. Uma outra citação é do José Geraldo de Souza Júnior, né? Ele é um dos primeiros, né, a tentar fazer pesquisa, né, no Brasil, né, a tentar fazer pesquisa empírica em direito, que no geral são etnografias, né? Ele é da escola do direito achado na rua. Então ele faz ele entende, né, o que o direito achado na rua tenta entender
quais são as relações jurídicas que são estabelecidas em diferentes contextos. Então, normalmente com movimentos sociais, com comunidades tradicionais. Então, tem muitos estudos bem bacanas, né, estudos etnográficos desse campo, dessa escola, né, vamos dizer assim, que valem a pena ser conferidos. Mas essa analista judiciária também diz que as constelações familiares são um direito achado na rua, porque é uma coisa que você vai lá e observa no campo, né? Então, ela coloca, né, que é como se a observação daquilo, né, já evidenciasse a veracidade daquelas afirmações do Hellinger, mas não é bem por aí, né? Então, por exemplo, se um antropólogo está estudando uma prática religiosa, ele vai entender como aquelas pessoas significam aquilo, como aquelas pessoas se relacionam com Deus, por exemplo. Mas isso não está querendo dizer que existe Deus. Não é do interesse do antropólogo saber se existe Deus. Então, isso também é mais um salto lógico que fizeram, né? Dizer, olha, é uma coisa que a gente observa, né? É uma coisa achada na rua, mas não significa que essas relações espirituais entre gerações existem, né? Então, é um uso desmedido, né? Um uso inadequado dessa categoria. E também, por fim, né, não só o discurso científico e deslocado, também temos bastante discurso pseudocientífico. Então, fazem muitas referências a outras pseudociências para legitimar as constelações familiares, né? A PNL é um exemplo, né, falando da programação neurolinguística, mais de uma pessoa diz que tem relação com as constelações familiares como forma de dar legitimidade, mas já se refere à programação neurolinguística como conhecimento científico. Então, a gente colocou nessa categoria porque a forma como eles mobilizam essas práticas, né, essas pseudagens, essas pseudociências, é como se fossem ciência. E um último, né, dentro dessa categoria que dá para falar também, ainda nesse uso da pseudociência, que foi muito comum, é falar do campo morfogenético, né, o campo morfogenético do Rupert Sheldrake, que fez um comentário a uma pesquisa de biólogos sobre macaquinhos numa ilha no Pacífico, eu acho que foi no Pacífico, que ensinaram os macacos a lavar o alimento. Um tempo depois tinha macacos do outro lado da ilha também lavando alimentos. E antes que esses biólogos investigassem, o Sheldrake já disse: já entendi tudo, né? Existe um campo imaterial entre esses macaquinhos e eles estão compartilhando informação. Por isso que o cachorrinho, quando você está chegando em casa, ele já sabe que você está chegando em casa, ele fica esperando na porta. É porque existe essa troca de informações. Né? Então, um advogado, né, ele citou na fala dele, né, um vídeo, ele diz que a ciência está estudando essa coisa chamada campo morfogenético. Mas aqui a gente não precisa entender isso, aqui a gente faz acontecer. Né? Foi isso que ele disse. E ele mesmo performou uma constelação familiar nesse mesmo discurso. E durante a constelação ele dizia: estou recebendo informação do campo. Né? Ele olhava para cima e dizia: estou recebendo informação do campo e vou testar aqui para ver se é verdade. Aí testava. E ele performou lá uma constelação, né, sobre uma pessoa que nem estava presente. Era sobre um cliente de um advogado, uma advogada, eu acho, que estava presente na audiência. Então, foi uma coisa muito surreal de assistir. Eu ia até né? comentar que na própria notícia que saiu do artigo do Globo, aconteceu isso, né? Uma mulher teve que pedir perdão a um agressor que nem estava presente. Então, é muito problemático tu constelar pessoas que nem estão lá e submeter vítimas a pedir perdão, se humilhar diante de uma plateia, sendo que o agressor, tipo, não faz sentido, né? Será que a outra pergunta que eu me faço com a fala de vocês é papel do advogado? É papel do juiz fazer isso? É papel do advogado resolver um conflito interno da pessoa que nada tem a ver? É papel do advogado resolver a dor nas costas, a hipertensão de uma pessoa? Papel do juiz resolver um conflito interno colateral ao que tá sendo estudado ali? Eu vou ali, por exemplo, no outro relato que eu fiz com uma estudante de direito que participou de uma constelação no fórum, que era para resolver uma pensão alimentícia. Tipo, estamos aqui para resolver um pai que não está pagando o que deve a um filho. Por que a gente vai constelar isso? Né? Não faz sentido. Isso cai bem no argumento que a gente comentou sobre o interesse prático, né? Que é uma coisa assim... vai nos ajudar a baixar a pilha, como a gente diz, né? Vai ter menos processo entrando no judiciário, essa é a vantagem principal. Vai ser rápido, vai ser célere, né? Que você fala no direito, não vai demorar tanto para ser resolvido. Esses são, digamos,
Isso é o que a constelação está oferecendo como principal no direito. O resto é oferecido meio que como colateral, são vantagens e vantagens colaterais. Resolve dor nas costas, vai também se apresentando como uma oposição ao direito tradicional que só resolve o conflito jurídico, vai se mostrar como algo que resolve também os teus conflitos emocionais. Então, olha como é completo, olha como tem muito mais vantagens do que a forma tradicional de resolver um conflito. Aí, de novo, trazendo aquela frustração com o direito, né? Então, vem com uma grande solução, uma solução maravilhosa, que vai não só resolver os problemas que a gente tem aqui no judiciário, de ter muito processo, de demorar muito, mas também vai resolver coisas mais profundas tuas, assim, é como se fosse um bônus, é visto bem assim. E outro argumento que a gente viu muito, que talvez uma consequência dessa dogmática jurídica foi o argumento de autoridade, né? Então, tanto os textos, né, tanto os artigos quanto os vídeos que a gente assistiu, eles falavam muito no Bert Hellinger o tempo todo só pela figura, assim, como se só a figura, a menção da figura dele fosse um argumento completo, assim. É assim porque Bert Hellinger disse, e fim, não tem mais argumentação. Esse é o argumento, assim. Também acontece a mesma coisa com o Sami Stosh, né? Ele é citado como o braço direito do Hellinger em um trabalho, por exemplo, de um advogado. Então, eles às vezes narram a história deles, né? Eles comentam, Hellinger foi membro da Comissão Ordem Missionária dos Católicos, viveu entre os Zulus, claro, sempre omitindo a parte de que ele lutou no exército nazista, de que fez poema para Hitler. Isso, com certeza, é visto como um obstáculo, né? Então, eles atribuem, tanto nos vídeos quanto nos textos, títulos ao Bert Hellinger. Então eles falam que ele é psicólogo. Por exemplo, um advogado fala, é um trabalho muito sério, desenvolvido por um psicanalista terapeuta alemão, Bert Hellinger. Então, soa muito crível, né? Tem muita credibilidade, é um psicanalista, terapeuta alemão. Então, a gente já dá valor para o que vem de fora, né? Ainda coloca tantos títulos que, na verdade, não são reais, né? E doutor, professor, eu já vi chamando de tudo, sendo que ele, até onde eu consegui averiguar, é formado em teologia e psicanálise, que a pessoa não necessariamente precisa ser psicólogo, alguma coisa assim, para ser psicanalista, né? E uma outra coisa que ninguém fala, que eu tenha visto, né? Talvez nos discursos vocês tenham visto ou não, que ninguém menciona que ele foi para a África para catequizar as pessoas das comunidades. Então, ele foi para a comunidade Zulu para tentar uma catequização. Ele não foi lá aprender com a comunidade, ele foi, num primeiro momento, com o intuito de catequização, porque ele era um missionário católico, né? E isso também é omitido dos discursos, né? Então, já pessoas, né, que eu já até recomendei, enfim, perfis no Instagram, já falam sobre a questão de apropriação cultural, que o Bert Hellinger se apropriou de saberes tradicionais da comunidade dos Zulus, deslocou esses saberes, né? Se apropriou deles, colocou coisas que talvez nem foram ditas, misturou um pouco lá com as próprias crenças e saiu vendendo e criando terapias, né? Isso é apropriação cultural, e eu não vejo essas pessoas comentarem esses detalhes. Então, parece que ele foi lá para a comunidade Zulu, tipo, como uma pessoa que só queria aprender e não catequizar a comunidade. E também é importante falar, eu não tenho conhecimento sobre a comunidade Zulu, sobre o que eles falam, mas eu nem sei se é verdade que o Bert Hellinger disse que eles disseram. Eu não sei, né? Talvez uma pessoa que estude de fato história de comunidade Zulu, a tradição, a crença. Sei lá, se alguém estiver assistindo esse vídeo e de fato estudar, pode me contactar, porque a gente nem sabe. E o que é aplicado num saber tradicional
não pode ser deslocado dessa forma, né? Entra um pouco na questão que o Matheus falou antes, como é que é o deslocamento do saber, né? Então, é muito problemático isso. Sim, nessa fala, uma fala exemplificativa que a gente coletou aqui, ele diz o seguinte, que o Hellinger foi da ordem missionária de católicos, que ele estudou, que ele viveu durante 16 anos entre os Zulus, na África do Sul, e que ele conduziu diversas escolas de nível superior, e ponto. Então, né, o que são essas escolas, se é de catequese, se não é, de que forma ele influenciou a comunidade, como ele ouviu a comunidade, e se é verdade ou não, realmente, a gente não fica sabendo. É sempre a melhor narrativa possível, né? A narrativa do herói ali. Assim como quando eu fui fazer um vídeo, o vídeo da constelação Malive, não me lembro, que no site do Bert Hellinger, do Hellinger School, está escrito que a constelação familiar é aplicada nas maiores universidades do mundo, incluindo Ásia, não sei o que lá. Aí bom, quais universidades são essas? Eu, digitei, assim, de todas as maneiras que eu conseguia. Eu não achei nenhuma universidade com constelação familiar, o que é melhor do mundo? A gente, então, abre um ranking das melhores do mundo, vamos procurar, sei lá, Harvard, Yale, vamos procurar, sei lá, por exemplo, melhores do mundo. Na China, a gente tem a Universidade de Pequim, é uma das melhores da China. Não tem constelação familiar lá. Entendeu? Então as pessoas falam, melhores da Ásia. Tá, mas qual país da Ásia, né? Qual universidade? Então, é sempre tudo muito vago, assim. É aplicado nas melhores do mundo. Quais? Eu nunca vi constelação familiar em Harvard, Yale. Sei lá, aqui no Japão ninguém nunca falou de constelação familiar. Então, como? Quais, né? É muito esse discurso, assim... Enfim. Pegando bem a autoridade das universidades e somando essa autoridade sem explicar nada, né? Eles também fazem isso com autores. Então, eles citam autores, assim, sem entrar no que aquele autor realmente contribui para a constelação. Então, eles citam nomes conhecidos. Teve uma analista judiciária do TST que ela citou Kant, Daniel Goleman, Durkheim, Dan Booth Cohen. Ela vai citando nomes e nomes, assim, e ela não explica porque ela fala assim, isso quem concorda é o Durkheim, isso está de acordo com a teoria de Kant, e não explica o porquê, não entra, então é tipo isso das universidades, assim, aplicado nas maiores universidades. Quais? Por quê? Como aplicam? É a mesma coisa, assim. Tá, o que Kant tem a ver com constelações? Justamente porque nem todo mundo vai saber quem é Hellinger, né? Ou quem é o juiz Sam Storch. Então, se esse nome já não soar pesado o suficiente para dar credibilidade, usa-se o nome de outros autores, porque, olha, muita gente concorda e tu conhece esse nome, já ouviu falar em Kant, já ouviu falar em Durkheim. Então, pessoas importantes concordam. E o que eu noto também nas constelações ou em outras pseudociências é que, por exemplo, usar o quântico. Quantas pessoas estudaram física quântica de verdade, né? Quantas pessoas estudaram Kant, Durkheim, sabe? Quantas pessoas leram a obra? O Matheus citou um outro autor que eu não conhecia, mas que ele já havia lido, porque é uma área de estudos deles. Quantas pessoas estudam essa área e já ouviram falar do cultura de clã, né? Acho que era a expressão. Então, para ir procurar... Então, assim, acaba que fica meio no ar. E quantas são as pessoas que, de fato, estudam aquela área para falar, não, eu estudei essa área e não é isso que está falando aqui, não. Então, as pessoas só ficam, nossa, uau, porque todo mundo já ouviu falar Kant, mas quem estudou Kant, né? De verdade. Todo mundo já ouviu falar de vários autores, sei lá, mas quem estudou esses autores de verdade para falar, não, eu já li toda a obra dele, ele não falou isso, não. E aí a pessoa, então não estudou muito bem, não interpretou muito bem. Não, né? É tipo isso. Sobre essa menção que é feita ao Dan Booth Cohen também, ele seria uma pessoa que introduziu constelações no sistema prisional nos Estados Unidos, e nessa mesma fala se atribui um prêmio Nobel da Paz para ele. Ele ganhou um prêmio Nobel da Paz por isso.
E eu fiquei encucado com essa informação, né? Eu esperei a Marina assistir o vídeo e disse, não, mas presta atenção no que ela fala sobre esse rapaz. E quando cita, a gente foi pesquisar, né, desse prêmio Nobel, não encontramos nenhuma menção, né? Vamos ver a lista completa de vencedores do prêmio Nobel da Paz, não consta esse nome. Então, foi uma informação que foi jogada, mas quantas pessoas dali será que foram investigar isso, né? Será que foram investigar se esse cara realmente ganhou o Prêmio Nobel da Paz? E mais, se ele ganhou por isso, né? Por esse motivo de introduzir constelações no sistema prisional? Bom, primeiro, ele não recebeu o Prêmio Nobel, ponto, né? Já exclui a segunda pergunta. E quando não funcionam esses argumentos de tentar ser científicos, de tentar apelar para os autores, eles apelam para tudo que der, né, Matheus? Apelam ao desconhecido. Isso, né? A gente colocou essa outra categoria, né, de argumento, que seria o apelo ao desconhecido, né? Que já é uma forma, né, já é uma falácia argumentativa conhecida, né, de você apelar para coisas que não estão lá, né, que a gente não tem como averiguar. Então se fala muito, né, usam muitas palavras de forças ocultas, de saber o que está nos bastidores, em movimentos da alma, né? Então fala dessas coisas que estão para além do que a gente pode apreender, né? Do que a gente pode aprender empiricamente, por exemplo, justamente para apelar com as dúvidas das pessoas, né? Sobre a vida, sobre o universo, sobre o funcionamento das coisas. Tem uma fala até que é recorrente, né? Mais de uma pessoa fala, mas essa fala da analista judiciária é interessante, que ela diz: é por isso que a constelação é efetiva. Ela é um saber imediato. Eu não preciso explicar. Eu coloco a pessoa no campo e aquela emoção vem. Então, muita gente fala assim, você não precisa entender. Você não precisa entender como funciona. Você vai sentir, então vai saber que funciona. Então, falo muito isso, né? E é uma estratégia retórica que se chama intimema. Então, seria essa estratégia de deixar umas lacunas, o emissor vai deixando lacunas para o receptor ir preenchendo com a própria realidade, com a própria criatividade. Então, por exemplo, falam muito assim, são movimentos do espírito, mas eu não estou falando aqui do espírito da Umbanda. Eu estou falando de outra coisa, né? Usam muito isso. Não é da Umbanda, porque eu acho que justamente toma como referência que ninguém daquela audiência é umbandista. Então, não é o espírito da Umbanda que eu estou falando. Então, uma pessoa que é católica vai entender de uma forma, uma pessoa que é espírita kardecista vai entender de outra forma, uma pessoa que é cética, de repente, vai entender que são coisas que não foram descobertas, que ele está se referindo. Então, são essas estratégias de deixar essas lacunas para se aproveitar, né, dessas dúvidas que as pessoas têm e apelar ao desconhecido. E foi uma coisa, né, a gente pode falar um pouco melhor da recepção que a gente teve desse trabalho, mas foi uma coisa que percebemos na recepção do trabalho também, né? Uma pessoa comentou, não, tem coisas que eu não sei, tem coisas que a gente não sabe que existem, né? De repente a gente não sabe e tal. Né? Os mistérios, a ciência não conseguiu provar tudo, ainda é um mistério. É importante essa parte também sobre o apelo ao desconhecido, né? Que é uma das falácias lógicas, né, que a gente vê por aí, mas eu noto isso muito em práticas pseudocientíficas de forma geral, onde a pessoa quer incluir todo mundo. Então, se eu sou, por exemplo, a Igreja Católica, as pessoas que compactuam das crenças católicas apenas vão ser englobadas. Se eu sou kardecista, apenas kardecista. Se eu sou umbandista, apenas... Então, a gente acaba tendo nichos, né? Mas as pseudociências, elas querem englobar todo mundo. Então, a prática não é baseada em religião, é baseada em amor, é baseada em compaixão, é baseada em sabedoria, é baseada em conhecimento ancestral. Quem não quer uma prática baseada no amor, né? Todo mundo aqui quer amor, empatia, compaixão. Então, esse tipo de discurso, ele é, inclusive, analisado, né? Tem um dos vídeos que eu falei, acho que foi do Barras de Axis, que tem uma pesquisadora americana que fala sobre cultos, que ela estuda cultos, que ela sempre fala, para te não cair em um culto ou uma seita, não basta um diploma, basta entender sobre cultos e seitas, né? Tu não precisa ser doutor para não cair numa seita, porque a seita tá cheia de doutor também. Então, assim, esse tipo de discurso é muito sério, porque o que o Bert Hellinger fala das ordens do amor? Ele não fala sobre outros tipos de ordem. Então, amor é geral, espírito é geral. Todo mundo que acredita numa possibilidade espiritual, seja ela ligada a uma religião ou não, porque a espiritualidade não necessariamente é de religião, é geral, acredita nisso. Então, as pessoas têm que entender muito bem isso. A gente consegue englobar
todo mundo, né? Inclusive, no vídeo que eu fiz do Theta Healing, que a criadora fala também, é uma conexão divina, mas é o seu divino. Deixa no ar, entendeu? Pega, é justamente o que tu falou, preenche com o que tu quiser. Qual que é o meu divino? É a natureza? É um Deus católico? É um Deus budista? Coloca o que tu quiser ali, entendeu? Então, é isso. Ordens do amor. É exatamente isso, ordens do amor. É engraçado que se a gente for parando para perceber, cada argumento vai se encaixar com aquela pessoa que está procurando mais determinada coisa, assim. Então, se tu quer algo mais científico, então, claro, não que tu não entenda exatamente de método científico, mas se tu entende pelo menos a importância da ciência de alguma forma, bom, então talvez as afirmações que citam autores que tu conhece, ou que tem nomes como termos como física quântica, talvez vão apelar melhor para ti. Se tu é uma pessoa que quer que tá contra essa frieza do direito, que tu quer uma coisa mais humanitária, talvez o argumento do interesse prático, de que vai mexer com as tuas emoções. Se tu é uma pessoa que está querendo buscar melhorar ali teu lado espiritual, talvez essa coisa aí de forças ocultas, né? Então, ele apela de várias formas. E para o pessoal do direito, que tem lá sua ciência do direito, entre aspas, né, que é a dogmática jurídica, eles têm os argumentos dogmáticos, que é se basear em doutrina, em legislação, só que como é algo novo, o que a gente viu nos trabalhos foi só a menção da Resolução 125 do CNJ, que ela, na verdade, só estabelece que o judiciário pode oferecer outros mecanismos de solução de conflito que não o tradicional, só isso. É só isso que eles têm, assim, para realmente se basear. E também de certa forma, usando um pouco o relato do Sami, porque a figura do juiz entra ali quase que como um doutrinador também, né? Ele dizer o quanto é importante e tudo mais, então citar o texto dele poderia se enquadrar aqui também. Mas aí esse argumento dogmático é para o pessoal do direito, que está ali muito dentro daquele formato, e eles estão dizendo, olha, até para vocês que querem se pautar pelo modelo tradicional, a gente também tem um argumento para vocês, que é o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que é quem faz as políticas judiciárias. Ele está dizendo que a gente que abriu para novas soluções alternativas de conflito, novos modelos de solução alternativa de conflito. Então, aqui se apresenta um maravilhoso, por que não usar, né? Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse trabalho todo que eles estão falando, né? Foi apresentado numa conferência. Foi uma conferência ou um congresso? Um congresso. Um congresso. E não teve uma recepção tão boa, assim, por parte de algumas pessoas ou de todas. Não sei como. Enfim, foi num congresso importante da área, apresentaram o trabalho, esses resultados. Não vejo, né, nenhum tipo de agressividade, hostilidade, ser contra métodos mais humanizados de resolução de conflitos, né? Eu mesmo já fui em conciliações, né, que eu participei, não teve nada demais, tem os advogados ali, um juiz leigo, faz uma conciliação, deu certo, não deu, pronto, né? Mas, tipo assim, para mim foi super ok, minhas conciliações, a juíza leiga foi super de boa, não senti nenhum tipo de hostilidade lá que precisasse constelar contra uma empresa que não queria pagar assistência técnica dentro da garantia, acho que não existia uma constelação quanto a isso. Mas como é que foi, então, nesse congresso, a recepção sobre esse trabalho, analisando discursos de constelação? Uma primeira coisa, né, que eu queria dizer, né, mas aí a Marina pode ir completando também, mas uma decisão que nós tomamos, né, primeiro foi pensar em que GT a gente vai, porque esse congresso é um congresso imenso de direito que tem, né, é realmente o maior congresso de direito do Brasil, né. GT, para quem não está familiarizado, é grupo de trabalho, só para quem não está acostumado. Isso.
a gente foi discutindo em qual grupo de trabalho a gente vai, porque como é um congresso bem amplo de direitos, tem grupo de trabalho de várias coisas, né? Então a gente pensou primeiro, olha, dá para ir no de sociologia do direito, mas a gente pensou, bom, a gente vai aqui, né, meio que pregar para convertidos, né? A gente vai aqui falar dessas coisas para o pessoal que já fala de método, o pessoal que já fala um pouco mais de trabalhar com evidências. Então, será que a gente vai estar falando com audiência que vai fazer alguma diferença, né? Então, ficamos entre dois outros, que seria o de meios alternativos de resolução de conflitos e o de direito das famílias, né, que as constelações familiares são muito usadas no direito das famílias, embora também estejam usando agora no direito penal. Aí decidimos ir pelo direito das famílias, porque vimos mais de um trabalho até, né, no outro GT, ao longo da história desse congresso, falando de constelações, e nosso receio era de constranger alguém, né, sem querer, né, de repente está ali uma pessoa, né, que não sabe, né, desses debates, está ali apresentando sobre constelações, e aí a gente dá, né, depois chega e diz, não, é uma pseudociência, a gente já percebeu que é uma pseudociência com base nisso, e a pessoa fica ali com cara de tacho, né? Então a gente preferiu no direito das famílias, que também são pessoas que trabalham com constelações, né? Mas os trabalhos lá não costumam tratar de constelações. Então fomos lá, né? Apresentamos lá para esse GT, e deu para perceber que todo mundo ali era muito familiarizado com as constelações familiares na prática profissional, e as reações, a princípio, foram mornas, foram um pouco assim, né? Aquela coisa. Parece que a gente despertou um pouco de reflexão em algumas pessoas, né? Uma das reações foi: eu sempre suspeitei, né? Tinha algo estranho mesmo nessas constelações. Eu compartilho disso, né? Eu compartilho dessa suspeita de vocês. E aí ele usou um argumento que é Essa o... opinião, Matheus, eu compartilho dessa opinião de vocês. A gente apresentou dados. Foi opinião, foi mesmo, opinião. Tem razão, tem razão. E era até interessante, né? Que o trabalho, na verdade, era sobre como as pessoas argumentam pelas constelações. Ali a gente coletou todos os argumentos. Se tivessem argumentos baseados em evidências, a gente teria colocado que são argumentos baseados em evidências, mas não tinha. A gente não podia também mentir e dizer que tinha. Uma coisa que foi levantada foi o estarem usando em vários lugares, que também foi um argumento que a gente identificou, né, que é o apelo à multidão, também é uma falácia argumentativa. Quer dizer, todo mundo está fazendo, né? Então, lembra até a clássica frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Então, vinha isso, né, muito nas pessoas, e teve essa pergunta para a gente, mas mesmo que não tenha base científica, mesmo que não tenha base em evidências, se está funcionando, por que tirar? E aí a gente respondeu com outra pergunta, né? Mas será que está funcionando? O que é que a gente tem para dizer que está funcionando? Né? O que é que a gente tem para dizer que isso funciona? É até curioso isso que o Matheus falou, é importante a gente falar, eu acho, com todas as letras. Nenhum dos argumentos que a gente encontrou, em nenhum dos vídeos que a gente avaliou, em nenhum dos textos que a gente avaliou, foi baseado em evidências ou foi baseado em uma pesquisa científica séria, que passou por uma metodologia rigorosa. Nenhum dos argumentos foi baseado em evidências. A gente está aqui há um tempão falando sobre quais foram as categorias mais diversas de argumento que a gente encontrou, porque nenhum deles foi o tipo de argumento que se espera encontrar em uma pesquisa científica ou na fala, talvez, de um agente que se baseie em pesquisa, que se baseie em dados da realidade para dizer o que ele diz ou para implementar uma política, nada do que a gente encontrou foi baseado em dados da realidade. Acho que isso cabe falar, né, com todas as letras. Se não ficou claro até agora, nada do que a gente encontrou foi baseado em dados da realidade, assim, só esse tipo de argumento dos mais diversos, mas nenhum deles em pesquisa ou, enfim, evidências. E eu digo ainda assim, né? Como a Marina comentou, a gente adotou o critério da saturação, que é um critério de pesquisa qualitativa, que é a gente parar de coletar dados no momento que a gente percebeu que a informação está se repetindo demais. E, de fato, né, quando a gente pegou e botou em números, no geral, né, a gente, no total tinha uns 298 argumentos. Eles estão distribuídos de uma maneira muito parecida entre vídeos. Em vídeos, nós assistimos todos os vídeos no YouTube de agentes do campo jurídico, todos os vídeos que estavam disponíveis na época, né? Na época que a pesquisa foi feita. Hoje talvez tenha mais. E sobre os artigos a gente foi lendo até saturar mesmo, né? E de fato saturou, porque eram os mesmos argumentos se repetindo, era o mesmo dispositivo do CNJ, eram as mesmas citações do Helling, eram as mesmas autoridades, tudo se repetindo. Então, também
paramos, né? Mas esses argumentos eles estão bem parecidos, a distribuição deles, tanto em texto quanto em vídeo. A única diferença é que em vídeo se usou mais o apelo ao desconhecido e em texto se usou mais o argumento dogmático. Então é como se no texto, né, eles estavam, ok, a gente está aqui dialogando com o campo acadêmico do direito, a gente tem que se assentar na dogmática, temos que se assentar na legislação para dizer que a gente está aqui falando de coisas juridicamente válidas. E já nos discursos, né, eu acho que o apelo ao desconhecido ele casa mais, né, de falar, de despertar aquela sensibilidade, aquelas dúvidas da audiência, e que talvez num texto eles não quiseram usar tanto, mas também foi usado em texto, né, também foi usado em texto. Todos os argumentos foram usados nos dois meios. A única coisa que eu posso dizer que teve realmente pouco em um deles foi o argumento dogmático nos vídeos, que só foi mencionado uma vez. Só E tinha uma apareceu menção. também o apelo ao oculto nas respostas que a gente teve lá no Congresso, né? Então, teve um dos participantes que pediu para comentar a nossa pesquisa e ele contou a história de anos atrás, quando um conhecido dele contou que falou sobre psicanálise, né, no doutorado, e que ele foi atacado porque falaram para ele que, para esse conhecido dele, né, que não tinha base científica, psicanálise, e que hoje essa era uma área consagrada. E aí ficou 3 pontinhos, né, para que a gente completasse as lacunas de que talvez a constelação agora seja mal vista, mas depois se torne uma área consagrada, né? Enfim, ele deixou o argumento em branco ali. E ele comentou que tem uma resolução do MEC que incentiva a transdisciplinaridade e o reconhecimento de outros saberes, então cai bastante aquele argumento do apelo ao oculto, porque ele fala que a gente não pode negar os saberes que a constelação tem a nos oferecer. Então, é engraçado que a gente estava ali tentando apresentar os argumentos que dão para defender a constelação, e as pessoas que comentaram o nosso trabalho ali estavam dando argumentos que a gente poderia categorizar. Então, foi muito curioso, assim, ver o tipo de argumentação que se fez, pelo menos numa conferência de direito, assistindo a apresentação de uma pesquisa científica com método e tudo mais. E até esse comentário, né, sobre a resolução do MEC também remete ao argumento dogmático, né? Então, meio dizendo, olha, primeiro, o MEC estimula a transdisciplinaridade, mas o MEC está falando da educação, né? Então ele já faz também uma mistura, né, de certa forma, de dizer que dá para aplicar essa transdisciplinaridade para tudo, para o direito. E será que isso é transdisciplinaridade, né? A gente estava pensando, né, a gente até fez esse comentário lá, dizendo, olha, eu frequentei centro de Umbanda, e as pessoas saíam de lá, as pessoas conversavam com o médium incorporado, e as pessoas saíam de lá felizes, as pessoas saíam de lá tranquilas, as pessoas saíam de lá com respostas para as perguntas. Será que isso significa que a gente tem que levar um médium de Umbanda para o judiciário? Minha avó ela é católica, ela se sente muito bem, ela sente que resolveu os problemas dela se confessando com o padre. Será que a gente tem que levar um confessionário, né, instalar um confessionário de padre lá num centro de mediação de conflitos? Não faz sentido. Então, mesmo que a gente esteja falando de saberes de comunidades zulus, são saberes aparentemente, né, pela descrição, né, a gente nem sabe, mas são saberes aparentemente pautados em crenças religiosas que são válidas dentro daquela comunidade, mas não quer dizer que tem a replicabilidade, que elas podem ser transferidas para outros contextos como prática, né, e ainda mais contextos envolvendo as instituições públicas. E aí teve um dos comentários, né, que foi que assumiu, né, uma das pessoas que comentou, disse, olha, lá onde eu trabalho, a gente encaminha muitas pessoas para constelações, tem muita gente que não quer porque acha estranho, mas a gente sabe que não tem base em nada, né? Não tem nenhuma pesquisa confirmando, de fato, a gente nunca encontrou nenhuma pesquisa mostrando a eficácia, mostrando a validez desse método, mas baixa pilha. Então funciona. Então, quando nós perguntamos, né, isso foi em resposta à nossa pergunta que eu comentei de que será, ok, se funciona tem que tirar, mas a gente não sabe se funciona. E as pessoas dizem, eu sei que funciona porque baixa a pilha. Então, funcionar, né, é isso, é baixar a pilha.
reduzir a quantidade de processos. Mas a que custo? A que Nada, custo né? a gente está reduzindo processos? Porque o que eu noto como uma pessoa que não trabalha na área do direito e que já fui, por exemplo, uma vez sei lá, não sei se fala julgamento, mas depor lá para o juiz, na frente do juiz, como testemunha, é o momento que a pessoa tá super nervosa, tipo, tu não sabe, porque é um juiz, né? Tipo, tem aquela figura, o juiz, né? Pode ser que em casa ele ande de pijamas e pantufas, mas lá, naquele momento, ele é uma figura super, né, importante, excelência, não sei o quê, umas coisas assim que tem que falar. Então, assim, pensa uma pessoa que é obrigada, porque falam é uma carta convite, mas quem é que nega o convite do juiz? Me explica. Principalmente em casos envolvendo guarda de criança, estupro, pedofilia, agressões, né? Se tu é uma mãe, a maioria das mulheres são mães que estão em processos com agressão ou com questão de guarda, de pensão. Que mãe que vai falar não para um juiz podendo perder um filho? Que mãe que vai responder o tal do questionário do juiz falando que detestou aquela prática? O questionário é anônimo? O questionário tem o número do caso? Se ali naquela sala existe um número X de pessoas constelando, não é anônimo, porque ele já sabe que uma daquelas pessoas ali não gostou daquela prática. Quem é que vai falar assim, nossa, eu tenho medo de falar que eu não gostei da prática? Não é? E que pessoa que vai voltar e falar, é que eu me constelei com o juiz fulano e não gostei, então eu quero voltar aqui para resolver meu caso. Aí cai no mesmo juiz fulano, porque um fórum não tem infinitos juízes, tem um número reduzido e talvez teu caso caia no mesmo. Aí o cara vai falar, nossa, mas eu já te constelei, por que tu voltou aqui? Sabe? Então são coisas que não faz sentido, né? Parece que coloca a pessoa num momento ali, sei lá, e eu já vi relatos de pessoas falando, para mim não funcionou nada, não senti nada, mas fiquei constrangida de falar, disse que tudo certo, fui embora e nunca mais voltei. Porque não resolveu, resolvi em casa, brigando, batendo boca. E, por exemplo, falar, né? Casais que estavam para se divorciar não se divorciaram mais. A que custo? Como é que ele sabe o que acontece na casa da pessoa que não se divorciou? Como é que ele sabe o psicológico daquela pessoa? Então, assim, eu acho muito complicado colocar pessoas na frente de um juiz para falar coisas. Tipo, eu fui testemunha e já estava nervosa. O meu caso não era nada demais, assim, que eu fosse perder alguma coisa, e eu fui testemunha para o meu pai. O juiz até falou: se tu não quiser responder alguma coisa pela lei, tu nem precisa. Então, tipo, mas eu já estava muito nervosa para não falar nada errado. Imagina uma pessoa que tem o risco de perder uma criança, de ter que voltar a viver com o agressor, né? De ter que correr o risco de ser agredida na rua, sabe? E nos textos que vocês analisaram, eles citam o que Bert Hellinger fala sobre estupro, pedofilia, sobre nazismo, sobre... É o próprio Hellinger que fala: a filha toma o lugar da mãe para honrar a família. Isso está no livro dele, gente. Isso daí, quem leu, ninguém fala isso. Sumiu. Não há menções sobre isso, né? No material que a gente consultou, não tem nenhuma menção sobre estupro, não tem nenhuma menção sobre pedofilia. Tem uma menção até sobre o nazismo, mas não é uma menção sobre o nazismo. Diz que Hellinger, ele lutou, ele viveu os horrores da Segunda Guerra, e que ele foi preso num campo de concentração na Bélgica. Dizia essas palavras, né? Era um campo de prisioneiros, talvez eu esteja confundindo se usou campo de concentração ou campo de prisioneiros, tá? Eu não tenho certeza agora qual foi o termo usado. Mas diz que ele sofreu, né, a Segunda Guerra como quem estava ali sofrendo os horrores do nazismo, mas ele era um soldado nazista. Então, não omitiram essa parte, né? Disseram que ele viveu a Segunda Guerra, e foi como que dizer que ele se tornou uma pessoa muito sensível por isso. E quando menciona que ele estava num campo, seja campo de prisioneiros, seja campo de concentração, a palavra que usaram, remete aos campos de concentração nazistas, sabe? Mesmo que se fale campo de prisioneiro, o leitor vai remeter aos campos feitos pelo regime nazista, mas era na Bélgica. E não foi feito pelos nazistas, era um campo de prisioneiros porque ele foi preso pelos aliados como soldado nazista, né? E tem essas omissões justamente para ajudar a construir essa imagem dele. Da mesma forma, quando falam dele ter ido lá na África do Sul, tem uma pessoa que diz que ele, na verdade, ele foi catequizado pelos Zulus. Tem essa frase, de que ele foi catequizado pelos Zulus e que ele foi lá e aprendeu.
mas não se descreve as atividades dele lá, sabe? É uma criação, se cria uma imagem muito fantasiosa desse senhor sensível, desse senhor muito preocupado com amor, muito preocupado com empatia, e que estava ali querendo ajudar as pessoas a melhorar. No que envolve tema polêmico, fala um pouco. Quando falam assim, falam de violência, falam de comportamento agressivo, né, de violência física e tal, e falam de adoção, que é uma outra coisa um pouco controversa dele. E tem uma das falas sobre adoção que diz, né, que existe a ordem do amor, da hierarquia, e que tem essa fala, eu não vou lembrar a frase exata, mas é algo do tipo, os pais adotivos jamais substituirão os pais biológicos, e eles têm que saber disso, eles têm que dizer aos filhos, nós não somos seus pais. Os seus pais não puderam ficar com você, mas eles são seus pais, nós não somos e nunca seremos os seus pais. O que estamos tentando fazer aqui é cuidar de você como seus pais gostariam de estar cuidando. E sabe, que tipo de relação é essa que você estabelece com o filho? Sabe, mesmo que não vejo problema em você falar sobre a adoção do filho adotivo, sabe, de explicar a história e tal, mas dizer não somos e nunca seremos os seus pais, qual o peso que isso tem para uma criança, sabe? Qual é onde é que está a sensibilidade, nessa tal da sensibilidade nisso? Muito controverso. Isso é mencionado também numa das falas. Bom, qual a conclusão, assim, geral do trabalho de vocês? Vocês pensam em ampliar as perspectivas? Eu sei que vocês vão ter essa publicação nos anais do Congresso, né? Então, em breve, poderemos também deixar o link quando tiver pública a pesquisa. E conclusões, assim, gerais sobre o trabalho. Eu vou assim, só introduzir um pouco as conclusões, né? Mas eu vou passar a fala para a Marina. Os trabalhos foram publicados recentemente nos anais do Congresso, né? Que foram publicados em livro. Eu posso disponibilizar o link. E eu pretendo fazer em breve também uma publicação sobre esses resultados, né? Agora que estão publicados e tal. Nós pretendemos expandir. A gente fez uma outra análise justamente sobre como que se enquadra esse conceito de eficiência, né, dentro desses discursos. Então, a eficiência a qualquer custo, né, de baixar pilha e esse discurso da agilidade, né, a gente também está analisando isso e também estamos fazendo, percebendo, né, buscando, né, algumas tendências nesses discursos, mas a gente está refinando um pouco o processo de amostragem para poder fazer isso, né, para poder observar tendências nos argumentos. E aí as conclusões são sobre duas coisas. Uma é sobre o desconhecimento sobre o que é ciência no campo jurídico e outra sobre as frustrações. Eu acho que a Marina pode falar um pouco melhor sobre o desconhecimento do que é ciência. Sim, pois é, as conclusões, além de a gente ter chegado a esses diferentes tipos de argumento, com eles a gente só conseguiu perceber o quanto o direito, talvez por estar nesse outro paradigma de ciência, né, sendo pautado por essa ideia de ciência do direito, que na verdade é dogmática e não é a mesma ciência que a gente está conversando aqui, acaba se afastando demais do método científico e assim os seus agentes e também os alunos de direito perdem um pouco a noção para distinguir o que é uma afirmação científica com respaldo científico de uma afirmação que não é científica, que é opinião ou qualquer um dos outros listados aqui anteriormente, né? Então, como eu comentei, a gente aprende no colégio, na TV, o que é ciência, chega na faculdade, entende ciência do direito de uma outra forma completamente diferente. Talvez essa confusão é que gera problemas como os que a gente vê nesses argumentos, de ter agentes desse campo que nos mostram argumentos sem essa clara distinção entre o que é pautado por método científico e o que não é, né? O que é opinião, mera e simplesmente opinião, ou religião, ou todas essas outras possibilidades. É como um combo, né? Então, por um lado, tem esse desconhecimento sobre o que é ciência, e, por outro lado, tem essa decepção das pessoas com o direito, né? A maior parte desses agentes, se eu não me engano, em vídeo, todos expressaram de algum modo decepção com o direito, e nos textos também isso foi, na maioria dos textos isso também foi expresso,
esses agentes relatam, né? Bom, eu passei por isso, eu acho que a Marina passou por isso, é muito normal que as pessoas que se formam em direito passem por isso, porque a gente aprende, dentro desse paradigma dogmático, a gente aprende como se ali na lei, na jurisprudência, na doutrina, a gente estivesse falando da realidade. E quando a gente se confronta com a realidade, a gente se sente frustrado, né? A gente sente essa frustração, e também aquelas pessoas que pensam em fazer direito para mudar o mundo, para fazer o bem, para fazer a justiça, e quando você se depara com muitos processos, você se depara com muitas complicações, muitas contingências nos processos, as pessoas se sentem frustradas, e se sente frustrada com aquilo que aprendeu, e vão buscar novos saberes, né? Vão buscar novas formas de mudar, de inovar o direito, uma forma mais sensível, mais humanitária, mais moderna, só que sem conhecimento sobre o que é ciência e sobre a importância da ciência para a gente trabalhar com evidências do que é o que vai funcionar, o que é o mais, o que é que pode ser aplicado para um determinado fim. Com esse desconhecimento, as pessoas buscam qualquer coisa. E aí se deparam com esse tipo de coisa, como a constelação familiar, que tem esse apelo humano muito forte, né? Esse apelo humano que eu digo de sentimental, né? De sensibilidade, emoção, amor, e acabam caindo nisso, né? Então a gente vê que muitas pessoas estão lá achando que estão fazendo o que é certo, e que estão fazendo o que é o mais bonito a se fazer dentro do direito, né? Sem perceber, e sem uma percepção crítica daquilo que estão acolhendo, daquilo que estão trazendo para o direito. Eu só quero fazer um comentário que eu pensei, né? Vocês falaram que existe muito esse apelo de humanizar o direito, né? Mas baixar pilha é humanizar o direito? Porque daí eu me sinto uma estatística, um número, eu não me sinto uma pessoa, eu me sinto um número que vou ali, faço uma constelação de 20 minutos, tchau, tchau, baixei a pilha, né? Então, essa questão eu vi em textos dizendo a constelação ajuda a desafogar o sistema judiciário, as coisas irem mais rápido. A gente tem muito processo, a gente precisa fazer isso andar. Mas fazer andar é humanizar o direito? Aí é que tá, né, Vivi? Tem argumento para todo mundo. Quem quer humanizar, ouve o argumento da humanização. Quem quer só baixar pilha, ouve o argumento de baixar pilha. Nem sempre eles estão no mesmo trabalho, na mesma fala e tudo mais. E há quem diga que os dois têm conexão, porque aí os funcionários da justiça, né, os servidores públicos, eles vão ter menos trabalho, então vão ficar menos cansados, vão dar mais atenção para os processos que existem lá. Então, tem como unir os dois, mas acho que a ideia é meio ter argumento para todo mundo, né? Igual eu tinha falado antes, se tu é mais espiritualizado, tem um apelo ao desconhecido, e assim, se tu é uma pessoa que quer muito resolver rápido o teu problema, bom, tá aí o teu argumento, né? O da utilidade prática, vai resolver em 20 minutos. Mas se tu tá cansado desse judiciário frio né, que vê a gente como estatística, talvez o teu argumento seja o da humanização. Tem argumento para todo mundo, é só escolher o seu favorito. Não, e associam muito isso da humanização à baixa pilha, de forma que, assim, que dizem, olha, a gente resolveu o problema da pessoa, né? Essa pessoa, ao invés de ficar aqui se desgastando, ao invés de ficar aqui vindo para mais audiências e se irritando mais, e acumulando rancor, e acumulando coisas ruins, em 20 minutos, em uma hora, chegamos à raiz do problema, né? Como a Marina citou. Então, eles conseguem associar também, né, nesses discursos, a humanização à baixa pilha, porque é tirar essas pessoas ali daquela energia ruim do judiciário. Eu quero agradecer, então, a Marina e o Matheus pela presença, parabenizar pelo trabalho, porque, meu Deus, foi um trabalho muito extenso e desgastante, eu acho, analisar todos os vídeos da época no âmbito jurídico, ler muito trabalho, é muito difícil, né, fazer trabalho acadêmico. Como o link, então, do Congresso já está disponível, eu vou deixar, então, no comentário fixado o link do trabalho deles, para quem quiser usar como referência futura, né? Bem como o link do Instagram e o link do canal da Marina. Gente, não acreditem em tudo que é dito por aí, né? Pesquisem, investiguem. Não quer dizer que porque alguma pessoa falou que funciona, que aquilo funciona, ou porque a pessoa falou, eu nunca vi usarem constelação dessa forma, não quer dizer que não é usada, não quer dizer que a prática não é baseada em tudo que a gente já falou e que eu venho discutindo aqui no canal, nos meus vídeos eu deixo fontes, referências,
Vou preparar um vídeo 2 com várias fontes que eu fui encontrando ao longo do tempo, que inclusive o Matheus me mandou uma das estatísticas, né? Porque no meu vídeo eu questionei onde estão as estatísticas, né? Então eu abri o trabalho e só vi lá itens. Aí eu, onde tem tabela? Onde tem método? Onde tá? Aí eu, acabou o trabalho. Só tem uma lista de tantos por cento disse isso, tantos por cento disse aquilo. Eu fiquei, meu Deus, eu que trabalho com estatística direto, fiquei assim em choque. Mas, bom, se vocês quiserem deixar o recado final, podem seguir também o Matheus no Sociologia do Direito no Instagram, a Marina no canal dela, vou deixar tudo aqui, mas vocês podem dar uma mensagem final aí para o pessoal. Tá, então eu gostaria de agradecer a Bibi pelo convite, né, para participar desse vídeo. E bom, estou sempre aberto, né, para comentários. Eu posso mandar quem precisar, eu posso mandar o nosso trabalho completo. E se a gente continuar, né, nas futuras publicações que vierem, eu também vou disponibilizar e provavelmente vou mencionar também no meu perfil. E né, só tenho a agradecer e repetir, né, os conselhos que a Bibi disse de, olha, não é porque alguém está argumentando, não é porque alguém com uma certa autoridade institucional está dando esse argumento que esse argumento é válido, né? Vamos pensar em evidências e vamos pensar em métodos adequados de coletar essas evidências. Seguindo a mesma linha, eu vou dizer também que questionem sempre, questionem as afirmações que são feitas, procurem se aquilo está sendo embasado em realmente alguma fonte verídica, se tem método, se não tem método, questionem o que é apresentado para vocês. Acho que a partir disso já é super importante quando nos apresentam informações como as que a gente viu aqui e tem visto ultimamente, né, em geral no país, não só em relação à constelação. Eu também fico super disponível para quem quiser discutir sobre constelação, sobre pesquisa, sobre método lá no meu canal. Podem mandar mensagem, a gente vai conversando. Também posso mandar a pesquisa. Fico super disponível. E quero agradecer a Bibi, foi muito legal a nossa conversa aqui hoje. É muito legal a iniciativa de disponibilizar esse tipo de conteúdo para as pessoas de forma fácil, de ter a coragem de questionar esse tipo de empreendimento, né? Igual como a constelação de método e tudo mais aqui no YouTube. Acho super corajoso da tua parte e super obrigada pelo trabalho que tu faz e por ter nos convidado aqui hoje. Bom, gente, então esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma lista também de todos os outros vídeos de constelação que já tem aqui no canal, inclusive relatos, o vídeo com fontes. Espero que vocês deixem comentários, like, nos sigam aí nas redes sociais e até a próxima. Tchau!